Olá, profissional de autopeças, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast, o podcast feito para te manter atualizado sobre o que acontece de mais importante no aftermarket automotivo. Os nossos convidados são pessoas do setor e que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para que você possa se manter atualizado com uma visão geral do negócio, porque esses convidados são pessoas da indústria, são do varejo, são representantes, são prestadores de serviço, são pessoas ligadas à tecnologia, prestação de serviço de maneira geral. Então, os temas aqui tratados são de bastante relevância para você aí no mercado. O ATM é uma produção, é um patrocínio da GIB, distribuidora, que há 45 anos recém-completados, ela é uma distribuidora que se dedica única e exclusivamente ao varejo. Portanto, nós não atendemos oficina mecânica, né? E tal atitude, né, tal ação, tal comportamento nos possibilitou receber o prêmio dado pelo Sincopeças, que é o Sindicato do Comércio Varejista, portanto, é o sindicato que te representa, politicamente falando, né? E nós recebemos o prêmio de Empresa Amiga do Varejo. E a gente tem muito orgulho de poder mostrar para vocês e nos colocarmos na posição de uma das únicas empresas do Brasil, eu acredito que a única aqui do Sudeste, que tem esse comportamento. E nós temos muito orgulho disso, né? Hoje, o nosso convidado é um profundo conhecedor do mercado de motopeças, no qual a GIB, vocês devem saber, possui a marca MTO, que é a nossa divisão, digamos assim, de motopeças, e nós já temos 16 anos, estamos desde 2009 com a MTO. Como a maioria da nossa audiência é o pessoal de autopeças, ou seja, de 4 rodas, né, eu estou fazendo esse adendo aí no podcast, que hoje talvez esse episódio interesse bastante para o pessoal de 2 rodas também. Nós sabemos, né, que o pessoal de 2 rodas é um pouco avesso à comunicação, pessoal um pouco mais contido, um pouco mais tímido, né? E por isso nós estamos chegando a 90 episódios do ATM Cast, sendo que só 3 foram de pessoas correlatas ao mercado de 2 rodas. Então, isso explica um pouco da timidez, talvez, do pessoal de não gostar de aparecer, né? Mas esse nosso convidado é um cara bastante experiente. Eu acho que você, que é de 4 rodas, deve prestar bastante atenção, porque existe um movimento no mercado, e o Alexandre Salgado, que é o nosso convidado, vai falar sobre isso com a gente. Existe um movimento bastante grande de lojas de autopeças começando a trabalhar também com 2 rodas. E são grandes empresas que são líderes aí no varejo de autopeças, né, de 4 rodas, que começaram muitas vezes com uma parte só de curva A, daquilo que realmente vende de 2 rodas, para atender até aquela frota de motoboys que circula no balcão das lojas de varejo. E depois foram ampliando a linha e hoje trabalham com bastante itens. São lojas que transferem o expertise, né, o conhecimento de 4 rodas para 2 rodas, o que, na minha opinião pessoal, colabora muito para o desenvolvimento do setor de 2 rodas, que, não desmerecendo, é um setor, embora muito parecido com o de 4 rodas, ele é um pouco mais desorganizado, né? E o Alexandre também vai falar um pouco sobre isso, né? Então, o Alexandre, que eu vou apresentar já para vocês, ele é além de ser um especialista em autopeças, ele é um escritor, ele é treinador, ele é consultor e é mentor, especialista em 2 rodas, né? A vida inteira ele trabalhou no mercado de 2 rodas. E eu garanto que os ensinamentos aqui e o que ele conhece, ele vai compartilhar de uma maneira muito fluida aí com a nossa audiência, vai ser de bastante uso e utilidade no teu dia a dia aí, né? Inclusive para abrir cabeça, para pensar num outro
setor que é muito parecido com o nosso de 4 rodas, né? Então, o que mais que eu queria falar do Alexandre? Acho que era isso aí. E temos aqui o livro dele, que nós vamos falar já já, né? E eu puxei um resumo do Alê no chat GPT ontem à noite, né? E do livro que ele está aqui, recém-lançado, lançamento de 2025, né? Então ele vai falar um pouco a respeito, mas eu gostei muito do resumo que o chat GPT fez a respeito desse livro aqui, que é Gerenciamento de Representantes Comerciais. Alexandre Salgado. Seja bem-vindo, Alê. Ô, Beirão, uma honra. Que é isso, cara? Cara, eu estava pensando em como, né, introduzir essa nossa conversa e agora me veio à cabeça quando você estava falando em mercado, no crescimento no mercado de 2 rodas, e eu queria iniciar dizendo assim, hoje eu digo a você que eu tenho para mais de 35 milhões de motivos, que é a frota de motopeças, de motos hoje no Brasil, para te dizer que esse mercado é gigante. E, sem dúvida nenhuma, a gente já vê esse movimento do pessoal de autopeças, já de longa data. Você falou que eu trabalhei a vida toda, mas eu tive meu pezinho lá. Há 26 anos atrás, eu estava na Moura Baterias. Eu tive a oportunidade de passar pelo setor automotivo, né? E tive o privilégio de trabalhar como gerente da parte de aftermarket das montadoras, na Moura, né? Da parte de baterias. Uma tremenda empresa, né? Cara, eu até comento isso no livro e todas as oportunidades que eu tenho. De lá para cá, convivi com muitas empresas, trabalhei em Votorantim, Brenan, Latasa, de outros segmentos. E a estrutura de gestão, o modelo de gestão da Moura, cara, me encantou desde aquela época de maneira... Eu acho que mudou. Ela consegue ser um gigante, mas com espírito de empresa familiar, né? Não, cara, imagina, você que está no setor, você sabe, o setor de baterias mundial é um negócio gigantesco, só tem player de grande... Gigante. E assim, nós estamos falando, eu sou pernambucano e digo isso com muito orgulho, uma empresa de Belo Jardim, lá quase do sertão de Pernambuco, ter uma expressão, né? Como essa no mercado e há tanto tempo aí, com uma participação. E hoje, para baterias de todas as aplicações, né? Eu falo gratuitamente da Moura, porque até a minha por admiração gratidão, você deve ter aprendido muito lá. Exatamente. Né? E foi meu trampolim, gratidão mais ainda, porque foi meu trampolim para o setor de motopeças. Naquela época, Beirã, tinha esse projeto, né, que eu capitaneava e caiu na minha mão para desenvolver bateria para moto aqui no Brasil. Você imagina 97, 98 ali naquela época, né? Nem tinha acontecido o boom ainda da produção de motos. E de lá para cá, e aí foi quando a gente vai conversar sobre isso. Nesse meio tempo aí eu tive a oportunidade de ser convidado, saí de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, fui convidado pela Sivers, que naquela época era uma das potências grandes dentro ainda no segmento de motopeças, e terminei recebendo esse convite para, naquela época, ficar à frente a nível nacional do setor comercial da Sivers. E aí foi meu ponto de decolagem dentro desse conhecimento. Alexandre, a tua mulher e seus filhos devem estar nos assistindo, né? E eu queria cumprimentar vocês, porque principalmente a sua esposa, porque não deve ser mole ser esposa de um cara que mudou tanto. Cigano. Que foi um cigano, bem um cigano. Porque essas oportunidades que apareciam, né, e você abraçava, a tua família tinha que abraçar junto, porque se você fosse sozinho, ia ficar muito sofrido para você. Acho que naquela época eu levava muito a sério a história de cavalo selado não aparece 2 vezes, né, Berenã? Você abraçava e ia embora, né? E montava. E a família acompanhava. Cara, graças a Deus, os filhos pequenos naquela época, chegava até engraçado. Isso é até para um outro podcast aí, um pouco mais light, contar essas histórias, mas as nossas mudanças eram punk. Aí você saiu de Pernambuco, você foi para... Direto para Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Que era a Sivert. Mudei para Santa Catarina, para um outro grupo de distribuição que tinha lá. Voltei para Caxias do Sul.
nem sei se a ordem é essa, mas era mais ou menos isso. É. Voltei para Caxias do Sul, moramos em Caxias do Sul há algum tempo, depois fui para o interior de São Paulo, para Monte Alto, Ribeirão Preto, aquela região ali, Franca. A Monte Alto para quem não terra conhece, a Diafrag é uma empresa linda. E, aliás, foi lá que eu te conheci, em 2009. Você falou aí na MTO, de 16 anos, cara? 16 anos. Foi o dia que eu te conheci. Exatamente. O Renato Mota, que é um amigo nosso, né, que trabalhava comigo, eu contratei o Renato para a gente iniciar o projeto de distribuição de motopeças. Perfeito. Né? E aí ele fez questão de me levar lá para te conhecer, você me recebeu muito bem, estava inclusive o dono da fábrica, eu vou lembrar o nome dele. Flávio Gonçalves. Simpatia de pessoa, né? Uma fábrica linda, super, fornecia montadora, né? Yamaha, Honda, né? Vocês forneciam. Isso. Produto de altíssima qualidade, e foi lá que eu te conheci. Mas a impressão que eu tive é que você já estava nesse mercado há muito tempo, que você foi um dos caras que me deu uma visão naquele dia que nós passamos juntos, mas uma visão até te assustei um pouco na época. Porra, me assustou. Até te assustei um pouco na época, porque me falou a verdade. Eu falei, olha, vou te falar quais são os riscos, e são muitos nesse mercado. Você me deu uma assustada, realmente. E embora aquela empresa, né, a Diafrag, fosse uma empresa que tivesse assim, a política comercial totalmente alinhada, justa, etc., você me alertou que o mercado não era tão organizado, né? O mercado de duas rodas não era tão organizado quanto o de quatro, e você tinha alguma visão de mercado de quatro rodas, até por conta da tua passagem pela Moura. Isso, né? Exato. E aí você me disse e falou, porra, a cadeia não é obedecida, o fabricante vende direto na loja e vende também no mecânico, é uma bagunça e todo mundo compra e todo mundo, ninguém liga para... E principalmente naquela época, que você lembra que a gente falou, duas situações, eu digo, Irã, uma situação que você vai ter muita dificuldade, é a informalidade do setor. Que naquela época era muito pior do que é hoje, vamos dizer assim. E o segundo foi, cara, cuidado com a inadimplência. Né? Foi. O que tinha de loja naquela época era um começo de trabalho ainda, o mercado estava se organizando e tinha muita gente nova no mercado e muita gente, muito aventureiro, né? E tudo mais. E eu te falei naquela época, eu disse, só toma muito cuidado com inadimplência, porque assim, onde a tua equipe chegar, eles vão comprar. E o toque muito importante que você me deu, esse não dá para esquecer, foi o seguinte, em autopeças, a marca das fábricas, ela é reconhecida, são reconhecidas e respeitadas. Quando uma fábrica importa algum produto e coloca a sua marca, também o distribuidor compra, porque a fábrica é a que garante, e a força de imagem daquela marca faz com que o produto seja vendido na ponta. E aí você me disse, em motopeças não tem isso, porque o que acontece? Você tem facilidade na importação. Perfeito. Né? A grande parte dos distribuidores, a partir de um determinado porte, quando ele passa a ter um poder aquisitivo, uma visão maior, ele mesmo vai importar o produto e vai colocar a sua marca. Aí eu me lembro que eu perguntei para você, eu falei, Ale, mas como? Você coloca uma marca e já sai vendendo? Porque em autopeças, para você iniciar uma marca nova de um produto, existe muita barreira aí, você tem que vencer, né? Você tem que ter promotor na rua oferecendo produto, mostrando produto, fazendo um trabalho de base, muitas vezes começando até do mecânico. Isso. Né? Para o mecânico entender o que é aquele produto, e na época a internet não era tão forte quanto é hoje, né? E você não tinha esse poder de comunicação aberto como nós temos hoje. Na época era trabalho de campo. E você me falou, Beran, esquece isso. Esse pessoal compra preço. Então, eles querem uma primeira linha, né? Uma determinada marca. No caso da Diafrag, que até hoje é uma primeiríssima linha, né? E falando... original. E aí ele importa a mesma sapata de freio com a marca XYZ que ele cria na hora lá. Inclusive, muita marca de mau gosto, né? E ele sai vendendo aquele produto por 20%, 30% a menor do que a Diafrag e vende, o mercado compra. E eu falei, Ale, mas não é assim, como compra? Não, compra, preço, o mercado compra preço. O motoboy, que é o que movimenta mesmo o mercado, são as motos até 250 cilindradas, que é o grande movimento nosso, 85%, 87%. Né? Hoje exatamente. Exatamente. Eu falo que 80%... Eu estava conversando antes até com o Jorge sobre esse mercado, e como é fácil
de entrar no mercado de motopeças. É impressionante. Primeiro, Honda, 80% praticamente de participação. É um caso único no mundo inteiro. Não tem esse share no mundo inteiro. Nós tivemos agora há pouco na Feira da Colômbia, lá em Medellín, que é considerada uma das maiores feiras de motopeças da América Latina, e realmente mais de 500 expositores, mais de 100 mil visitantes. É um negócio punk mesmo lá. Muito boa a feira. E a Colômbia, por exemplo, a número 1 lá é a Yamaha. É mesmo? Depois vem a Bajaj, depois vem a Suzuki. E a Honda está ali, terceiro, quarto colocado. Tá? E depois vem um monte de outras marcas. Assim, o mercado é muito pulverizado em termos de participação no mercado. No Brasil, cara, você ter um mercado gigante como o Brasil, como eu falei, 35 milhões de motos ou mais, né? 35 milhões que está devidamente emplacado, regularizado. Pagando IPVA. Né? Põe mais uns 20% aí, tá? 80% Honda. E 80% até 160 cilindradas. Tá? Dos 80% é Não, vamos dizer, 80% é Honda. E, além dessa participação da Honda, motos de todos os fabricantes até 160 cilindradas representam 80% da frota. Então, o cara que quiser hoje montar um negócio... Menos SKU... Loja, distribuição... eu vejo empresas que com 1.000 SKUs, com 800 SKUs, ele já monta o negócio dele. No e-commerce, onde ele quiser. Né? Na distribuição, na importação. Tá? Dá para fazer negócio dentro desse contexto. Então, é um mercado tecnicamente fácil para introdução. E é aquilo que você acabou de falar. Nós não temos muito recall de marca. Tá? E aqui eu faço um adendo, por exemplo, a Diafrag. Tive o imenso prazer de trabalhar lá por praticamente 8 anos, numa parceria muito boa com o Flávio naquela época. Hoje a empresa... O Flávio vendeu, né? Vendeu, hoje está no multinacional da UAPCO, exatamente. E, cara, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. Eu tive muita liberdade de criar lá dentro da empresa, principalmente de trazer a empresa. Naquela época, logo no começo, o Flávio estava muito focado nas montadoras, né? Nas linhas originais e tudo mais. E tinha esse mercado gigante do aftermarket. E, cara, eu consegui conduzir essa linha. Hoje, a Diafrag é número 1, sem dúvida nenhuma, nessa área de freios, de peças injetadas em alumínio. Na reposição e também na montadora também, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, exatamente. O break, né? Exato. Então, voltando à questão do nosso mercado. Não existe recall de marcas, tá? São pouquíssimas marcas no nosso mercado que fazem um trabalho e conseguem colocar valor, gerar valor para a marca deles. Tá? Hoje, o consumidor entra numa loja de motopeças, ele pede por um cabo, ele pede por um kit de relação, ele pede por pneu, etc. E assim, dificilmente ele vem com uma marca na cabeça. Tá? Ele pede a peça, ele pede pela peça. Ele pede pela peça. É a partir daí que a gente vê commodity. E eu vou dar um passo atrás. Quem é o grande culpado de não ter essa referência? Tá? As próprias indústrias, os próprios donos da marca. Beran, você é um cara que acompanha muito, que lê muito também. Por exemplo, se a gente pegar ali toda a literatura do Kotler em termos de marketing, eu diria que a motopeça está na fase 2 ainda. Nós estamos em 6, pessoal, tá? Então a gente está falando do 2. A gente está falando primitivo. A gente não vende solução, a gente não vende, digamos assim, a gente não resolve problemas, a gente não tem o olhar do que nós estamos resolvendo como um problema. Hoje, quando a gente fala em marketing, a gente não vende um produto. A gente vende uma solução, a gente está atendendo uma necessidade. Hoje, acima, nós estamos buscando experiência para o cliente. Então, numa fase em que o mundo do marketing está falando na experiência do cliente, a motopeça está falando em peça ainda, está falando no produto em si. Entendeu? Está falando no produto em si. Concordo 100% com você. Então, você vê, pega as mídias, por exemplo, vamos falar de capacete, tá? O cara está vendendo capacete, ele não fala vamos dizer assim,
de como ele é produzido, ele não fala do sistema de segurança, ele não fala do nível de segurança que ele atende, ele não fala do visual. Ele fala no máximo do design, né? Do capacete e da pintura, da decoração do capacete. E... Agora que a viseira, como é que chama? A viseira foi obrigatória agora, o metro... da espessura da viseira e anti-reflexo, talvez. Isso, anti-reflexo, porque antes nem isso tinha, né? Não. Agora é obrigatório, o metro tem que certificar, né? Tanto é que você... Cara, como é que um item de segurança, tá? Como um capacete, por exemplo, você pode chegar a níveis de preços, vamos dizer, entre R$50 e R$5.000 ou mais. É uma disparidade muito grande para um item homologado pelo Inmetro, que atende segurança e tudo mais. Não pode ter nenhum item que atenda mais a segurança que um capacete, né? Exatamente. Então, só para dar um exemplo. Sim. E realmente, hoje eu vejo no mercado essa lacuna gigante do ponto de vista de marcas. E é por isso que, você bem disse, naquela época a gente já comentava sobre marca própria. Hoje isso, cara... Eu não vou dizer banalizou, mas hoje isso é uma estratégia de praticamente todo distribuidor. É praticamente uma unanimidade, né? Todo distribuidor hoje tem sua marca própria. E eu sou prova disso, Ale, porque com a nossa divisão de moto, né, que é a MTO, você sabe disso, nós não temos marca própria, porque isso é um conceito da GIB. Né? A GIB não tem marca própria e eu vou explicar para você, principalmente para você que é do mercado de duas rodas. Claro que a maioria aqui é de 4, mas me perdoe, eu tenho que explicar, né? Então pode ser até um assunto redundante aí para você. Mas é o seguinte, se você pegar no mercado de autopeças, existe também esse movimento de marcas próprias, mas com muito mais timidez do que a moto. Moto qualquer um. Tem distribuidores, gente, que tem um faturamento pequeno e que já partem para a China porque o chinês está louco para vender, em primeiro lugar. Tem muitas pessoas no nosso mercado de duas rodas que dão assessoria. Então, exato. O empresário ele não precisa necessariamente entender de importação. O pacote está pronto já, né? Eu conheço alguns colegas nossos ótimos que têm você mesmo, que tem soluções imediatas e prontas, pacote pronto. O que você precisa comprar? Isso. Qual é a curva ABC? Isso. Quais são os fabricantes na China? Eu tenho o preço A, tenho o B e o C. E confiáveis. Então, hoje o mercado da China, há algum tempo atrás, existia digamos, uma preocupação muito grande com qualidade. Sim, hoje Você não mais. disse bem, hoje não mais. Tem porque produto A, B e o C, né? já traz ali os produtos que estão funcionando. Mas né? aí, enfim, mas é de cada um, né? Mas tem muita gente trazendo o produto A, né? Que é um produto, eu diria que comparável com boas indústrias nacionais aqui, né? E com preço inferior. Então, vamos lá, em autopeças, né? Hoje existe sim esse movimento de marcas próprias, alguns distribuidores grandes, mas aí são os grandes mesmo. Brenan, inclusive, você vê como esse movimento dentro do setor de motopeças ele é viável. Várias empresas do setor automotivo têm marca própria dentro de motopeças. Eu conheço vários players que estão trazendo. Agora, uns 2, 3 meses atrás, e nós tivemos, inclusive eu tive lá com o Meirelles, o Meirelles da grande um grande importador, ele é um representante, esse cara, exatamente, aliás, abraço Meirelles. Tá aqui Meirelles, ó, cara, você está enquadrado aqui como top dos tops. Um grande mentor, né? Conhece demais. Eu estive lá com ele, fazendo uma visita, e aí eu notei que lá os distribuidores de autopeças, por exemplo, né, Bezerra Oliveira, que é um monstro, é uma empresa reconhecida, tá com um olhar, e ele está com um olhar muito estratégico dentro do nosso segmento. Padre Cícero tem uma linha de motopeça praticamente completa, né? E ele faz isso dentro das próprias lojas de varejo. Exato. Dele. E a Padre Cícero ele tem essa vantagem dele, digamos assim, para mim a Padre Cícero é um grande especialista no varejo automotivo, né? E ele tendo essa penetração, tendo essa proximidade com o mercado como ele tem, cara, esse início de trabalho, já vem alguns anos que ele vem namorando. Beran, vale a pena um parênteses aqui, claro, nesses 26 anos que eu venho acompanhando o mercado de motopeças, cara, eu já vi várias ondas vamos dizer assim, o mercado automotivo vinha, os grandes players, né? Vamos falar aí, SK, Pellegrino, quem mais aí que você falou? O próprio Bezerra Oliveira, a Fortebras, que veio agora mais forte para esse mercado. Mas, assim,
várias empresas dentro do setor automotivo, eles vinham, namoravam um pouco, olhavam o mercado e recuavam. Eu acho que eles olhavam, entravam lá e falavam, cara, está muito desorganizado, eu não vou conseguir ter operação aqui dentro, não. E essa última onda que a gente vê de alguns anos para cá, me parece que eles vieram para ficar. E é como você disse, né? Grandes players ali atuando regionalmente, eles têm conseguido uma expressão muito grande dentro do segmento. Principalmente, Beiran, naquelas marcas que aumentaram o seu mix, o seu portfólio dentro do setor de motopeças. Vamos falar de algumas aqui. A Cobrec, a Cofap, Nakata, Metal Leve, quem mais é? A SKF, sim, a NGK. Então, players aí que aumentaram o portfólio e viabilizaram muito a entrada do pessoal de autos no nosso segmento. Né? O que, cá para nós, pessoal, isso gera uma certa ciumeira dos nossos especialistas de motopeças. Você sabia disso, Breno? Sabia, mas tem um fato positivo aí. Eles entram moralizando, que esse pessoal tem política comercial, é tudo oficial, eles acabam entrando, mas de uma maneira correta. Mas também tem uma coisa, né? Aí as margens começam a diminuir. Porque quando todo mundo vende a mesma marca, vamos dizer, Nakata, né? A Nakata entrou, inclusive, com relação. Exato. E um preço agressivo até. Estava vendo outro dia um preço agressivo. Não sei se ele continua mantendo esse preço por mais prazo, mas o preço dele, no momento que eu olhei, era bem competitivo. E com uma marca que, vamos dizer, um Padre Cícero, exato, já é Nakata há muito tempo. Exato. O Padre Cícero vai falar, pô, facilita, eu já sou parceiro, muito, exato. Facilita, ele já tem o cliente distribuidor. Né? E tem os grandes varejistas também. Então, acho que facilita, mas eu acabei te cortando. Fica à vontade aí. Não, você tocou num assunto aí que vai se somar a isso que eu disse. Então, essas ondas de dar uma olhada no mercado, voltar, me traz a um outro ponto, tá? Que nesses anos de consultoria, de convivência com todos os níveis da cadeia, lá em cima, desde o fabricante, ou importador, distribuidor, loja de motopeças, oficinas, até chegar no consumidor final. Essa é a cadeia de distribuição que a gente claramente vê. Como você disse no início, havia vários movimentos aqui de querer descer na cadeia para tentar até melhorar a rentabilidade. Mas, Beiran, o nosso mercado ele é tão incipiente do ponto de vista da gestão, de conhecimentos básicos de precificação, de apuração de resultados e tudo mais. Tributação, tá? Informalidade. Comprar como a gente já... Estado sem a substituição tributária. O governo se encarregou... Vamos falar... O governo se encarregou de complicar ainda mais o que já era complicado. Mas vamos falar por que ele fez isso? Tentou simplificar, não conseguiu. Por que ele fez isso? Ele se deparou com um mercado tão desorganizado, né? Do ponto de vista até mesmo de formalização, de informalidade dos negócios, que ele falou, cara, eu não vou perder tempo nem gastar recursos para estar cobrando. Vamos pegar esse T aqui, vamos mandar ver em cima do mercado, vamos criar um MVA gigante aí para os estados, tá? E isso, cara, isso tumultuou mais muito a vida do nosso mercado, né? Porque o governo disse assim, cara, já que não querem pagar impostos... Então, vou criar uma forma obrigatória. O meu já vou garantir aqui já parte da indústria e acabou, né? O meu eu vou garantir aqui. Que é um negócio, cara, contestável em todos os sentidos, né? Sim. O fato gerador, que eles digam assim, você compra um produto, você vai colocar no teu estoque, você vai girar aquele produto ali, sabe quando, dependendo da linha. Você pode passar alguns meses ali para girar, dependendo. Mas... Você vai estocar imposto, né? Exatamente. Então, você está fazendo ali uma reserva com toda a cadeia já paga, digamos assim, do ponto de vista tributário. Exato. Tá? Mas voltando ao assunto, esse caos aí que fez o governo tomar essa atitude, ele terminou sendo muito positivo para os regionais. Entendeu? Porque imaginem a loja ter... conhecimento, ou imagine a fábrica ter esse poder de descer, regionalmente falando, para atender. Muitos lojistas hoje mal sabem, digamos, interpretar uma nota fiscal.
Você pega uma nota fiscal de um outro estado, onde incide, por exemplo, de um fabricante, IPI, às vezes tem frete, tem AST e tudo mais, né? Tem muito lojista que tem dificuldade em interpretar a nota, em calcular o custo exato do produto. E por falta de informação, e normalmente esses lojistas têm um contador, com todo respeito aos contadores, né? Mas eu também entendo que aquele contador que trabalha por um honorário baixíssimo, ele não tem como orientar tecnicamente todos os seus clientes. Então, cá entre nós, esses pequenos varejos têm um contador que faz a mini motopeças dele, faz boteco, lojinha de roupa, tudo coisa pequena, tudo ou no EPP, ou no Simples, ou então no microempreendedor individual. Você falou... Aí acaba assim, a interpretação por parte do lojista, ela é duvidosa. E o que acontece? O cara faz errado sem saber que está fazendo errado. Muitos fazem errado. De sacanagem mesmo, para não ter que recolher a ST quando compra de um estado, como, por exemplo, Santa Catarina. Né? Então, aí, quem é obrigado a pagar a ST, o adquirente da mercadoria, esteja você em que estado você estiver. Não é obrigado de Santa Catarina a sair com o imposto pago. Isso levou muitos importadores a abrirem negócios lá em Santa Catarina. Sem dúvida. Mas isso que você falou aí sobre preço, isso que a gente estava falando aqui até do regime tributário das empresas, toda palestra que eu faço para o setor, Beran, inclusive no treinamento lá no GT2R, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, eu falo dos 5 vícios do mercado de motopeças, tá? Vou ver se eu lembro os 5 agora de pronto aqui, mas... Tem que lembrar, pô. O primeiro vício é achar que você só pode competir com preço baixo, tá? É aquilo que nós falamos do Kotler. Não agregar valor ao teu serviço, à tua estratégia, ao teu atendimento e tudo mais. O que manda é preço, tá? Primeiro vício é esse aqui. O outro vício, eu vou até antecipar, mas o outro vício é essa questão do regime tributário, tá? O pessoal, para sair dessa falácia de não querer pagar imposto ou de não complicar a forma tributária com que ele opera, a grande maioria tem 1, 2, 3, 4, 5 meses aberta para dar conta. Então, você vê um cara aí de uma lojinha, digamos que fatura aí 70, 100 mil reais, ele ainda roda no MEI, cara. Tem 5 empresas, 6, nome no meio... No nome da mãe, do tio, do cunhado, da avó e por aí vai. Essa é a segunda situação que a gente vê. Terceira situação, cara, não apurar resultados. O pessoal... Famosa DRE. Não, isso é bicho-papão, infelizmente. Então, o cara está tocando uma empresa sem saber para onde ela está indo, entendeu? Hoje, o empresário ou o dono de loja, que eu falo, faço uma distinção muito grande. Porque assim, tanto a consultoria como o curso GT2R, ele trabalha com essa promessa de tirar você de dono de loja, fazer essa transformação para empresário. Ou seja, eu vou tirar você da mentalidade de dono de loja, a gente fala um pouco sobre como pensa o dono de loja para ser o empresário do setor. É essa situação. Terceira. A quarta, sistema Beirã. O pessoal insiste em não usar sistema. Ou tem um sistema capenga que não atende... Só para tirar cupom fiscal. Só para tirar cupom fiscal, exato. Então, ele não controla estoque. Pensa bem, como que um setor, né? E eu arrisco dizer que de 70% a 80% se enquadra dentro disso que eu estou falando. Para ser... Será que é tudo isso? Talvez mais, Beirã. Tem muito, mas... Talvez mais, Beirã. Eu falo para você. Entre 70% e 80% dos nossos donos de loja... Tem um RPK, não tem um DRE fidedigno, DFC nem pensar. Nem pensar, entendeu? Não controla estoque, tá? Difícil são aqueles que realmente têm um controle de estoque para estar acompanhando o preço, atualizando o preço de mercado e tudo mais. Precificação é um caos. Eu fiz uma pesquisa, faço sempre ali nas minhas redes sociais, com as lojas que eu tenho. Hoje eu tenho mais de 350 empresários dentro do curso GT2R, né? Que fazem parte desse grupo. Sempre estamos ali dentro do grupo discutindo, se ajudando. É um intercâmbio maravilhoso dentro desse grupo que a gente tem. E a gente vê nitidamente
o mercado como um todo, pasme, não tem muita noção da diferença entre markup e margem. Nossa, tá? Eu gravei um vídeo ontem que vai ao ar, acho que hoje, coincidentemente, falando sobre isso. Mas isso também tem autopeça. Tem também? Também tem. Então, Nas pequenas, é verdade, mas tem. Mas é um ponto de atenção para qualquer empresário hoje, verdade. pessoal, e principalmente aquela facilidade que nós temos de novos entrantes, tá? Pensa no mercado de motopeças. O crescimento acelerado que ele teve, Beiran. Beiran, eu tenho um outro material, que é um aplicativo de indicadores de dados, que é muito interessante, onde eu fiz uma coletânea de tudo que está aí no mercado. Produção anual de moto, mensal, de todos os fabricantes, todas as marcas de moto, frota por cidade, por região. Então, isso está na mão de qualquer profissional do mercado que queira ter acesso a esse tipo de informação. Um BI que eu montei, gigante, você paga uma assinaturazinha ali mensal, porque tem toda uma estrutura atrás disso, Claro. tá? E você fica atualizado de toda a frota, de todas as fabricantes, por moto, quais são os modelos, potência, tudo. Por região, por região, você quer a frota da tua região. Isso é muito interessante para definir metas também, Beiran. Porque hoje existe uma dificuldade muito grande dos fabricantes. Primeiro, qual é o meu market share? Né? Lembra daquela dificuldade de marcas, etc. e tudo mais? Então, essa falta de informações no segmento, primeiro desafio, qual é o meu market share? Pô, eu tenho que desenvolver um determinado produto para moto ou para cilindrada XYZ. Quantas motos tem circulando? Onde elas estão? Né? Qual é a meta que eu vou dar para o meu vendedor, seja ele da distribuição, seja ele do fabricante, que atua nas regiões e tudo mais? Então, esse trabalho de acompanhamento dos representantes comerciais, ele tem muito a ver com isso. Existe um tabu, né? Poxa, eu posso definir meta para o representante comercial? Esse cara que tem um vínculo ali, digamos, comigo e para outras empresas, como que eu vou sanar, ou como que eu vou amenizar o risco trabalhista? Não tem um vínculo trabalhista com ele, né? Porque o representante, em sendo cobrado, né, ele pode entender que aquilo faz parte do CLT, né? A cobrança faz parte do CLT. E ele, em sendo um representante, ele pode ser cobrado. Eu estava dando uma olhada no teu livro, não consegui ler inteiro, mas é rapidinho para ler, né? Acho que eu consigo ler. Eu fui direto aos assuntos aí que interessam para nós. E você fala sobre isso aí. Isso. E assim, um fato muito interessante nessa questão dos representantes é o seguinte, cara, como que eu vou cobrar resultado de um profissional de vendas que ele não trabalha só para você, trabalha para você e para 10 marcas, digamos assim. Tem representantes aí que tem 10, 15, 20 marcas, escritórios de representação, que tem um portfólio ali gigantesco. Então, assim, o sonho, eu sempre falo que o sonho de qualquer fábrica é você se tornar o sobrenome do representante. Né? Por exemplo, eu sou o Alexandre da Diafrag, eu sou o Paulo da Veda Motors, eu sou o Joaquim da Magnetron, eu sou o Tiago da ProTorque, por aí vai. Né? Eu sempre falo, o sonho de qualquer marca é você ser sobrenome do teu representante naquela região de atuação. Isso mostra a força da marca e mostra também a importância da tua marca para aquele representante especificamente, apesar dele ter várias outras vamos dizer, representadas. Tá? E eu sempre digo, cara, o trabalho do representante comercial, ele é muito solitário, Beiran, sabe? É muito solitário. E quando você consegue, com estratégias de metas, de incentivos, né? Porque a meta não está só associada a uma cobrança. Cara, você tem que vender 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão para a empresa. Não, ela tem a ver com como que nós vamos desenvolver esse trabalho juntos, né? Onde você está inserido, qual é a tua responsabilidade dentro do meu negócio. E a partir do momento que você traz o representante para fazer parte de uma equipe, o ser humano precisa de pertencimento. Concorda comigo? Total. E assim, a vida do representante, cara, é visitando o cliente, é viajando. Quando você pega principalmente um representante da distribuição, que ele tem que atuar ali, sabe? Um portfólio de vida fácil, não, né? Um portfólio de 400 clientes. O cara passa às vezes 15 dias fora de casa, um mês fora de casa, dependendo da região que ele atende, entendeu? E é uma vida solitária. E se você começa como gestor de uma equipe a trabalhar só a cobrança dos números, sem olhar o ser humano que está ali atrás das vendas, né?
a missão importante que ele tem lá no dia a dia dele, cara, o cara está viajando, ele tem boleto para pagar, ele tem família para cuidar, ele tem os problemas com os filhos, com a esposa, com o pai, com mãe e tudo mais, e ele tem que estar ali sempre... É mais ou menos humanizar a relação, né? Exatamente, cara. Sem deixar de ser profissional, mas ter humanizar. Agora me fala, vamos voltar nos 5 pontos lá, que você tinha feito 4 só. Tava no quarto, nós falamos agora há pouco do sistema. Do sistema, né? Do sistema que não tem. E o quinto e último, agora a gente quebrou o assunto, deixa eu trazer aqui. Não era? Preço, regime tributário, a parte de sistema, de não fechamento dos indicadores, né? O quinto é o seguinte, e aí vem a resistência em fazer parcerias, Brenan. Ô, Beirã. Resistência em fazer parcerias. Por quê? Uma loja não quer falar com a outra, um distribuidor não quer falar com o outro. Não, existe isso no nosso mercado. E isso dificulta muito a questão da aprovação de crédito, né? Lembra que naquela época, Beirã, você vai ter dificuldade em... Hoje, continua sendo uma dificuldade você definir um limite de crédito para um lojista, tá? Com tudo que você tem a tecnologia para te ajudar, a Serasa e etc. Dificulta muito. Eu, no começo do MTO, 16 anos atrás, a tua profecia se confirmou, porque eu tomei uma paulada no primeiro ano, o Renato estava até comigo, os primeiros 2 anos, mas depois aprendi, aí tirei o pé, devia ter te ouvido um pouco mais. Exato. A gente acaba arriscando um pouco, mas... E outra coisa, né? Essa situação de MEI, pessoal de autopeças, né? Acreditem se quiser, tem muita motopeças no MEI. Mas muito, ainda. Mas tem, muito, tem 2, 3, muito. 4, como o Alexandre falou, né? E aí, te ajudar nisso aí, Ale, não quero ficar te cortando, mas eu, como tenho uma boa contabilidade aqui na GB, até porque é um distribuidor que, se não tiver uma boa contabilidade, que te orienta mesmo, que te mentore nisso, você acaba tomando pau de tudo que é jeito, né? Como nós temos uma boa contabilidade, eu tenho propriedade para te falar. Se você tiver com a tua loja no simples, digamos, você já é uma loja média ali, mais ou menos organizada e tal. Dependendo de quanto você estiver faturando no simples, é muito melhor você partir para o lucro real. Sim. Tá? Só que para o contador que faz o lucro real, tá? Não necessariamente esse contador é o mesmo que faz o simples, porque para fazer no simples e no MEI é fácil, qualquer contador faz. Né? Quando parte para lucro real... Ele precisa se organizar, né? Já pressupõe que ele precisa estar organizado, sistema, exatamente. estoque... Se ele não for, ele não consegue exatamente. fazer. Né? Então, assim, o lojista tem que estar organizado e tem que ter um contador organizado. Mas eu posso te garantir que, se você tiver num limite máximo do MEI, é mais barato você ir para o lucro real, contabiliza lá todas as suas despesas, você fica dentro da lei, você não tem mais problema fiscal... Né? Te dá um conforto você trabalhar, né, dessa forma, né, Ale? Você falar, pô, minha loja contabilmente está tudo correto. Eu tenho uma fiscalização, apresento os livros, os documentos e está tudo ok. Né? E muita gente não sabe disso. O cara fica ali, ou quando ele cresce, ele fica no simples, se ele crescer um pouco mais e vai montar, por exemplo, uma filial, ele abre um novo CNPJ também no simples. Então, eu conheço lojas aí que tem 3, inclusive em autopeças. O cara tem 4 lojas, 4 empresas no Simples, faturando no limite do Simples, lá tem 400 pau por mês. É caro. É mais caro que o real. Beirã, esse assunto aí que você está falando, você vê que interessante. Você pega ali um assunto como esse, de enquadrar o regime tributário e do lojista perceber que ele cresceu em faturamento, mas ele continua insistindo em criar atalhos fiscais ali e tudo mais. E criando passivo invisível, né? Aí, vamos trazer isso para o ambiente do comportamento, para o ambiente do mindset, né? Pensa assim, quando você insiste em dizer, em ficar atuando, abrindo o MEI, teu negócio está crescendo, abrindo MEI, abrindo novos CNPJs para driblar ali uma situação que, teoricamente, você acha que vai encarecer a tua operação, mas internamente você não está deixando a tua empresa crescer. Aquele organismo vivo que é o teu negócio, que é a tua empresa, que é teu sonho,
você está dizendo para ele, ó, teu mindset está ali dizendo, não, eu vou travar esse crescimento. Vê como isso é louco, Sim. né? Eu vou travar esse crescimento e vou continuar com essa prática. Então, o cara tem 5, 6 MEI para poder dar conta, ou ele tem 5, 6 CNPJs quando ele tem mais filiais. E essa mensagem, ela dificulta o trabalho com bancos, dificulta a aprovação de crédito dos fornecedores. Expõe a um risco fiscal enorme. Exatamente. Ela te diz, de certa forma, porque o cara que vira empresário, ele quer se destacar na comunidade também. Claro. Né? Então, quando você tem esse tipo de prática, até mesmo dentro da tua comunidade... Com o teu time, com os seus funcionários. Você percebe que é uma mensagem completamente errada para quem está querendo sair de dono de loja para empresário, como eu falo. Né? Você começa a pagar todo mundo por fora, porque você não tem como declarar o faturamento. Isso, aí você toma ação trabalhista e perde. Ação trabalhista perde. Perde, né? Direto. Isso é discussão. E, por exemplo, quando a gente vai para o ambiente de loja, nós estamos falando de oficina mecânica. E um dos grandes pontos nebulosos dentro do mercado de motopeças se chama mecânico de motopeças. Tá? Pouco treinamento, vamos dizer assim, dificuldade na gestão desses caras, das oficinas. Né? Por não ter sistema, você não tem um controle muito grande no que o cara produz, no que o cara vende. Não dá treinamentos, então o mecânico, ele... até pela baixa remuneração, atrelada a determinadas competências que faltam a ele, porque a moto está evoluindo do ponto de vista tecnológico. Né? Está evoluindo do ponto de vista tecnológico. Hoje você não chega só com... Hoje, para você montar uma oficina por baixo, Beran, nós estamos falando aí em 20, 25 mil para fazer uma oficina básica de tudo. Tá? E muita gente... Eu tenho muita procura lá dentro do treinamento e até mesmo de consultas de investidores que chegam no mercado. O cara saiu ali da CLT, recebeu indenização, o que é que ele vai fazer? Vou para a motopeça, vou montar um negócio. Né? Pô, Alexandre, eu estou querendo esse teu treinamento. Cara, maravilhoso, você chegar, fazer o treinamento e já começar bem. Né? Mas, desculpa, amigo, qual é o teu capital hoje para fazer um investimento para começar? Então, o pessoal chega ali com um capital de 20, 30 mil... E acha que vai começar. E quer montar o negócio. E acaba se machucando. Tá? E aí a gente aconselha, ó, vai devagar, né? Faz uma boa parceria com distribuidores locais, regionais. O que manda hoje no nosso mercado, falando nisso, é logística. Justamente porque... a grande maioria dos lojistas, eles têm que trabalhar sem estoque. Estoque enxutinho, só curva ABC ali... É comprar todo dia, Beran. Hoje, a prática do nosso mercado é o cara que praticamente se abastece todo dia. Daí a importância dos distribuidores, dos atacarejos estarem próximos. Né? E aí vem um crescimento importante. Você citou aí Padre Cícero, Bezerra Oliveira, para dizer alguns, né? O Damásio, cara, uma história... Danilão Damásio. Uma história maravilhosa. Eu acho que foi um dos caras que mais tornou possível que o mercado, a evolução do mercado de motopeças, e um dos caras que lá nos primórdios, eu acho que ele é o responsável por abrir tanta fábrica na China, de desenvolver tantas fábricas na China. E eles já estão em estrutura de pulverizar, hoje estão praticamente em todos os estados, com uma estratégia de estar mais próximo do varejo. Exatamente. Não é? E isso é o que manda hoje. Tá? Tanto eu digo para o lojista, ó, você tem que ter uma parceria muito boa com distribuidores que estão na tua volta. E você precisa comprar todo dia, reabastecendo o teu estoque. Tá? Como para quem vai entrar no nosso segmento também. Por quê? Ele não tem espaço. Primeiro, não tem espaço no salãozinho dele, na loja. Ele não tem capital de giro para investir em estoque, então esquece, é aquela comprazinha. O ticket médio nosso é muito baixo. Tá? Eu acompanho muitos distribuidores que eu dou consultoria e assusta um pouco o ticket médio. Tem distribuidores que o ticket médio dele é menos que R$1.000, 800 a R$1.000. Tá? Isso dentro do setor de autopeças dificilmente se vê, principalmente pelo valor agregado que tem os produtos. Mas dentro
do nosso setor é uma realidade. E aí nós estamos falando, nós estamos falando de um mercado de 35 milhões de motos. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai querer me crucificar, mas é uma bandeira que eu estou levantando, Beran, que é o seguinte, cara, alguns meses atrás eu digo, cara, eu vou ter que gritar para o mercado ouvir, né? Porque senão nós vamos morrer todos abraçados. E eu estou falando em todos os níveis da cadeia, tá? Com as margens que se trabalha hoje dentro do nosso segmento, o nosso mercado ele não é sustentável. Verdade. Ele não é sustentável. Entendeu? Um fabricante, cara, com os níveis de preço que se trabalha hoje, com as, vamos dizer assim, a estratégia tributária que ele tem que fazer para conseguir atender o mercado e ser viável, ele não consegue, sem o lucro, reinvestir na empresa. Cara, um fabricante ele precisa comprar equipamentos, máquinas, aumentar a capacidade produtiva, desenvolver produto, ferramental, dispositivos, tá? E precisa ter margem para isso, precisa ter margem. Cara, todo reinvestimento da empresa, Beirão, vem do lucro. Vem do lucro, né? Lá no Nordeste a gente fala que apurado não é lucro e o pessoal esqueceu disso. Então, aquela coisa de pega o custo, multiplica por 1,30, por 1,40, porque essa é a minha margem. Ô, louco, isso é markup e você vai quebrar. É doloroso, é doloroso. Inclusive, só fazendo uma parte aqui, Alexandre, se você me permite, claro. Né? Essa é uma das bases aí que o Beran tem defendido muito, que muitos varejistas não conseguem diferenciar a questão do markup para a margem. E aí, com isso, acabam perdendo muito mais do que imaginam que estão ganhando. Não tem noção. E como eles não apuram o resultado, Jorge, Sim. Tá? Então, não assim, existe nem DRE, né? vê o círculo vicioso ele do tá negócio. perdendo dinheiro e não né? sabe, né, Ale? Sim. Tá deixando dinheiro na mesa. Beran, vê o círculo vicioso do negócio, tá? Ele não tem muita noção de precificação. Resultado, ele faz a precificação baseado até no concorrente, do lado. Só que eu não sei se o concorrente está quebrando, se ele está... Se o cara está fazendo uma promoção... Se ele trabalha com margem ou markup, você não sabe. Mas você tem que copiar o preço dele. Memória de preço os caras têm. E, de repente, aquele concorrente do lado é um cara organizado e que está, eventualmente, com estoque bem abastecido, faz todas as contas do jeito que tem que fazer, e o informal não sabe disso, vai se machucar, né? Mas você sabe o que é que todo mundo fala? Assim, ó, pô, Alexandre, não dá para ganhar dinheiro, né? Não dá para ganhar dinheiro em óleo, não dá para ganhar dinheiro em kit de relação, não dá para ganhar dinheiro em pneu, não dá para ganhar dinheiro em câmara de ar. Isso é 50% da vez. Não, vamos, bateria não dá bateria pra também caiu nessa sala. E sabe um outro item que está nesse grupo também aí? E que isso é o que me revolta mais ainda? Capacete. Capacete ocupa um espaço... Capacete, cara. É um investimento alto. Altíssimo. Ocupa um puta espaço na tua loja, né? E aí você tem que ter a diversificação, primeiro o tamanho, depois as cores, né? Mas eu queria o capacete, o preto, só tem o azul. Não, o cara, é a modinha. Cara, o cara entrou naquele grafismo da modinha, e aí ele faz investimentos, imagina se o ferrou, número de SKUs que você tem que ter na tua loja, né? Mas eu vou fazer um adendo aqui também. Às vezes não é só essa questão, o tamanho também conta. Não. Eu, no meu caso, eu tenho uma dificuldade. O tamanho dele tem que ser o GGG. Onde é que termina? Em 58? Dele deve ser... Sei lá, geralmente... Você não é cearense não, né, Jorge? Rapaz, não. Mas é uma mistura de português com italiano que não deu certo aqui. Também tem. Mas o que eu sou marcado nessas postagens de web, sabe quando fala do capacete gigante, ó... Alguém perdeu um capacete, aqueles de tu. Marca aqui o seu amigo parece Cabeção. Aquele antigo orelhão. Você sabe que eu tive problema uma vez, eu tive que comprar um capacete assim, né? Aí eu mandei escrever Showway aqui só para não ficar sem graça. Galera, ó, falei do cearense aqui, mas assim, cara, o Ceará hoje... É tudo inteligente, não tem nenhum burro ali, não. Louco, não, ó, que é isso. Você sabe Voltei que tem... de lá agora. Ó, eu sou CDF de colégio militar, então eu sou daquela turma dos como é que chama? Estudiosos, Dos né? estudiosos. Tem os... CDFs. Na época a gente era CDF, hoje é os nerds, né? Os nerds, então eu sou da época dos nerds, né? E fiz colégio militar, naquela época tentei ITA, fiz engenharia eletrônica naquela época, telecomunicações, foi por isso que logo depois comecei minha formação ali na área de trabalho na Philips, grande empresa. E onde eu queria chegar? Assim,
Tu falou em o cearense é inteligente. Inclusive, o ITA está montando uma unidade lá no Ceará. Verdade, Isso. E reza a lenda que no banheiro do ITA, né, tem escrito, enquanto você está cagando, enquanto você está cagando, tem um cearense estudando. É verdade, cara. Ou contando piada, né? Mas, cara, eu tenho hoje, eu diria que grande parte do trabalho que eu tenho, eu faço de consultoria para algumas empresas lá no Ceará, alguns distribuidores, tem fabricantes lá, é um mercado gigante, é o primeiro mercado em termos de frota do Nordeste. E eu gosto muito do empresário cearense. Cara, é ousado, ele está sempre buscando melhorar, ele está sempre buscando se organizar. Até porque o fisco do Ceará é um dos, pega pesado, é um dos piores, cara. É um dos que vai para cima mesmo. Então, é lá onde está a Bezerra, onde está a Padre Cícero e tantas mas quando outras você empresas. fala sobre toda essa parte, é claro, a gente está chegando num tempo aqui. Vamos lá. Que já é o nosso time aqui que a gente está controlando. Quando você fala sobre tudo isso, a gente vê que você, igual uma amiga nossa, você é um arcabouço de informações. A nossa audiência, com certeza, ela precisa encontrar você. Né? E eu gostaria muito que você aproveitasse esse tempo que a gente tem agora para falar sobre métodos e Se você tem um evento para poder divulgar, que vai acontecer semana que vem, esse trabalho... e falar sobre toda a sua estrutura aí. Porque o Ale é o seguinte, né, Jorge? Teria que ser uns 2, 3 podcasts. Fácil. Porque o cara é um posto de informação. Mas vamos aproveitar, então, esse tempo para ordenar, para você falar o que é a GT2R, né? E a métodos. Então vamos lá. Antes eu vou falar sobre métodos, que digamos, o canal principal aí, o grande nosso trabalho, o grande trabalho nosso dentro do segmento, dentro do mercado, que além de organizar eventos, além de organizar feiras muito importantes hoje dentro do segmento, feiras de negócios, business to business, tá? Nós temos todo esse trabalho de consultoria. Nós estamos assim, cara, 100% dentro do mercado, entendendo, falando com todos os players, trabalhando direto, a gente brinca... E há bastante tempo, né? Já tem experiência aí por trás. A Métodos, eu criei a empresa em 2002, né? E 25 anos atrás, 23 a partir de 16 anos atrás, aproximadamente, chegaram mais 2 sócios da empresa, o Ronaldo Paiva e o Francisco Torres, né? Que... me ajudaram a compor a grande bagagem do Ronaldo dentro da área de feiras e eventos, tá? E juntamos, digamos assim, o financeiro do Francisco Torres, a visão mais de acompanhamento, de controller, junto com a visão de feiras, junto do Ronaldo e com a minha visão de mercado, de consultoria, de estratégia, cara, isso deu muito certo. Tanto é que nós temos 2 grandes feiras, a Feira Moto Sudeste e a Feira Moto Nordeste. A Feira Moto Nordeste hoje já é considerada a 2ª maior feira de negócios. A Feira Moto Sudeste, inclusive, é semana que vem, né? Exatamente. Estou colocando na tela agora. Sim, e eu queria a ajuda de vocês. Depois a gente deixa o link aqui para o pessoal. Claro. Pessoal que está nos assistindo do segmento de autopeças. Para conhecer um pouco desse universo, nós temos, até pelo limite de espaço, ela vai acontecer em Limeira, dias 4 e 5 agora de julho, próxima semana, hein? Sexta e sábado. Sexta vai de 14 às 20 e no sábado de 10 da manhã às 19 horas. É uma feira muito movimentada, a gente traz clientes de Minas, do Rio, pessoal do Paraná, até pessoal do Paraná vem também, pessoal aqui de São Paulo, do interior. Então é uma feira muito interessante. Onde ela vai ser? Um pavilhão? No Zarzuela. É um local de eventos que tem ali, fica na beira da Anhanguera, muito fácil acesso ali em Limeira, tá? Zarzuela, quem quiser pesquisar, entra lá ou no nosso Insta, da Métodos Consult, @métodosconsult. A gente vai deixar o link já da própria... Métodos é com TH e U, tá? THODUS, exatamente, tá? E eu convido vocês a descobrir um pouco mais esse nosso segmento, a conhecer os principais players ali, tanto importadores, fabricantes, alguns distribuidores estão lá. Claro que eu quero a tua presença lá, da tua equipe, tá, Beran? Isso aí
Você nem tem desculpa para não ir. Não, tenho que ir, Tá? sim. E assim, cara, feira sempre é um canal de muito Networking, de muito aprendizado e de negócios. O grande diferencial Quem das feiras... patrocina são, Exato, são ó. grandes fábricas. Embus, GVS, Lacla, Protorque, Temac, tá? Fora a ASX de capacetes, a Motosupri vai estar lá, WLS, Alpha Factor, a Herbis, né? Baterias, projeção na área de plásticos, a AVA, quem mais aí? Vamos botar ali, ó, a Pioneira na área de capos, Stallion, GPTEC do Paulinho, exatamente, né? Nexpart também, uma fábrica maravilhosa Gauss, também nessa área lá, de... tem A Gauss, gente... pô, a Gauss tem o seu nome aí plantado na área de autopeça muito forte, tá? Muito legal. Quem mais aí que eu deixei de falar? Piracapas, cara, uma história maravilhosa dentro do nosso setor. BKB, na área de borracha também, um exemplo de empresa aí que trabalha visando qualidade. A LM, cara. LM, Lagoa Motoparts. A Nacional, cara. Também, tive o prazer de trabalhar como consultoria na Nacional. Passei 5 ou 6 anos lá dentro com a equipe. Somos grandes amigos até hoje. Faço jobs específicos com o pessoal da Nacional. É uma empresa que, cara, abraçou isso tudo que a gente está falando. Sim. Hoje está no lucro real, cresceu, está em Minas, Rio e São Paulo e Rio, né? Ali ao lado da MTO também, que está nos 3 estados ali forte. E para a gente é um case enorme, um case fantástico. A Unibrec na área de freios também ali. Muito bacana, tá? cara. Então a gente vai deixar o link. Não, isso aí. Depois, esse episódio vai ao ar, né, na quinta-feira, 19h27. Quem estiver nos assistindo já sabe que é gravado. Mas vai ficar tudo aqui no link, na bio, os endereços, a forma de conhecer a feira de perto através do site, a inscrição para poder participar. E entrou nesse site aqui, você já tem aqui já clica, aqui, já vai para a inscrição, já vai direto. Antecipado, Muito chega legal. lá, só é imprimir. Então a Métodos ela é uma empresa de promotora de eventos, a expertise dela, né? Exato, dentro dessa área de motopeças e visando o business to business. Tá. A gente não faz eventos para motociclistas. Tá. A gente trabalha unindo esse mercado ali entre fabricantes. Pra você ter uma ideia, a Feira Moto Nordeste, nós vamos agora para a 10ª edição, 10 anos de Feira Moto Nordeste. Ela acontece sempre em Campina Grande. Paraíba. Cara, ela virou uma feira quase que nacional. Vai gente do Norte, vai gente do Amazonas, do Pará, vai muita gente aqui de São Paulo, vai gente do Rio Grande do Sul, vai gente de Santa Catarina, que já está confirmada, já tem várias de edições Goiás. que eu fui nessa feira. É a 10ª edição essa. 10 edição, anos já. 10 anos de feira. Estamos indo... Ela é anual, não é bienal, não, né? Não, é anual. Sempre em setembro. Por que setembro, Beran? Para o Nordeste e para as regiões lá de cima, é uma época fantástica para você programar suas compras do último trimestre. Né? Que para a gente no Brasil e para o segmento de motopeças é uma época muito boa. Calor. Exatamente. Férias. Então é uma feira que gera muito negócio. Ela não é uma feira institucional. A turma vai para lá, mas para comprar e compra muito. Tá? Então, esse ano nós vamos para o Centro de Convenções novo, lá em Campina Grande, tá? Com mais de 8 mil metros quadrados, se eu não me engano, é de 8 a 12, juntando salas e tudo mais. Estamos ampliando para 110 expositores, se eu não me engano. Poxa, a expectativa de mais de 5 mil pessoas. Quando eu fui, cara, nós já somos. 8 anos atrás. Nós já somos, para você ter uma ideia, Campina Grande, todo mundo lembra do São João. Sim. Nós já somos hoje o 2º maior evento de Campina Grande. Perdemos apenas para o São João, que está acontecendo esse mês. Quantos visitantes uma feira dessa A última edição nós tivemos quase 3.500 a 3.700 visitantes. Tá? E só empresários do setor, quer dizer, profissionais do setor. Absolutamente nichada. Exatamente. Né? E só entra quem tem CNPJ. Tá? Só faz a inscrição sem quem ter. Hoje, lá na época da feira, nós já mobilizamos, nós já ocupamos hoje. O ano passado foi mais de 22 hotéis lotados dentro de Campina Grande. É por isso que agora você imagina esse povo todo gerando receita, indo para shopping, comprando artesanato, indo para os bares, o Bar do Cuscuz lá, o famoso Bar do Cuscuz. Tem que pegar um patrocínio do Bar do Cuscuz. Não, e esse ano, cara, uma grande satisfação nossa
por estarmos indo para o centro de convenções, nós estamos com um grande apoio do governo do estado, da prefeitura de Campina Grande, tá? Das secretarias de planejamento, de turismo. Que bacana, então, Ale. pô, está sendo muito Fico gratificante muito feliz esse trabalho por vocês. todo aí. Que legal. Ale, agora só dando sequência. Vamos e a lá. Jeter? Aí, vamos lá. GT2R. É isso Essa- aí, GT2Rs. Essa Gestão turbo duas rodas. Quando eu comecei a me envolver, como sempre, com todo esse mercado, em todos os níveis da cadeia, né, principalmente na consultoria, Beran, você chega num nível que você olha para a base do mercado, onde todo mundo está sedimentado, porque quem que movimenta esse mercado gigante, né, que é o mercado de motopeças? É a base da cadeia, é o lojista, é a oficina, é o profissional que está lá na base. Ele é que é o sedimento, ele que faz ali a... Ele é o formador de opinião, ele tá que lá, ele que põe a mão na ele que graxa. sustenta o distribuidor, o importador, São o, todos o importantes, fabricante. mas é... Tá ali. Mas nós dependemos Entendeu? deles. lá Depende embaixo. deles, entendeu? E quando você olha para esse segmento, para esse nível da cadeia e vê a desorganização, né? a falta de uma metodologia, os caras estão gritando por socorro lá embaixo, entendeu? E isso acontece também na área de autopeças. Claro, mas muito menos. E Mas aí acontece. veio aquela coisa do propósito. Cara, eu estou com 62 anos, estou com 26 só desse mercado. E a gente querendo realmente pegar esse gosta esse do conhecimento. negócio, né? Cara, Você vamos- quer disseminar o conhecimento. vamos ajudar a compartilhar crescer. o conhecimento. Cara, não tirando o mérito de todas as fábricas que fazem um trabalho técnico. Cara, vamos ensinar técnica. Então, eu vou lá, as fábricas estão fazendo um trabalho Sim. de excelência, né? Até resgatando um pouco aquela questão de marca. Então, vamos ensinar os mecânicos, vamos levar treinamento mais técnico. Mas não tem ninguém olhando, ensinar o cara a ser empresário, ensinar o cara a gerir o negócio dele, a ter gestão, entendeu? A ter um mínimo... Deixar de ser o famoso eu-presário, né? É, Que o cara, ele faz exatamente, tudo, ele, né? ele atende balcão, ele compra... É o ele empresidiário, paga. como diz alguns, porque assim, o cara ele vira refém, ele vira Exato, refém do negócio não dele. vive mais, acaba a Ele é vida dele. escravo do CNPJ. É. Porque assim, o cara tinha um sonho, né? O cara tinha um sonho de liberdade financeira, de ter o seu próprio negócio, de poder escalar, de ter a sua equipe e tudo mais. E de repente isso vira um pesadelo. Porque quando ele sai daquela linha de conforto, de ter o salário dele todo mês, Nossa. caindo na conta, e ao contrário, ele tem que pôr dinheiro na empresa, né? E ele é o Ele tem último que a receber, investir né? em estoque. Ele é o melhor funcionário. Boleto ele trabalha todo 7 dia, dias, imposto 7 todo dias dia. por semana, 12 horas por dia. Não vê os filhos crescerem. Não, e aí por acabou. diante, Você sabe que isso é um problema gigante? Claro que eu sei. ô. Segunda geração. Segunda geração. Pouquíssimas empresas do nosso setor têm segunda geração Verdade, assumindo. verdade. Por quê? Que eu vi o Cara, pai eu sofrendo lá. vi meu pai se ferrando lá, É. né? Trabalhando todo. Eu não vou querer isso para mim não, cara. É. Eu não quero isso para mim, né? Eu não quero isso para mim. Então, temos que olhar para essa base da cadeia. E foi aí que eu digo, cara, a pandemia me deu esse espaço de olhar para o mercado digital e descobrir todo esse potencial que tem, os cursos online, de como você pode escalar tudo. E aí eu criei o GT2R, onde eu peguei todo o meu conceito de consultoria que eu aplico nas empresas, trouxe para uma linguagem muito simples e aplicável, tá? Dentro de qualquer tipo de negócio. O cara não precisa saber administração. A gente vai falar de DRE, de DFC, a gente vai falar de fluxo de caixa, a gente vai falar de curva ABC de uma maneira muito natural. Simples, né? E com planilhas, com pacote de planilhas que ele pode aplicar no negócio dele, com parcerias para desenvolver sistema, para trazer sistema para a empresa dele e principalmente com mudança de mindset, com ajudar ele a criar esse novo conceito, tirar ele de dono de loja, daquela mentalidadezinha do só eu sei fazer para quero ser empresário. Como isso acontece? E aí eu criei o GT2R, Gestão Turbo Duas Rodas. E graças a Deus a gente está conseguindo os depoimentos. Cara, é muito bacana. Ele é um treinamento online ou presencial? Online. Inclusive tem os 100% depoimentos aqui, ó, na Exatamente. própria Então, página cara, do GT2R. ó, só no primeiro módulo já me ajudou. O Gabriel hoje, a empresa dele está crescendo muito. Eu convivo com todos os meus alunos, né, do ponto de vista dos grupos, a gente se encontra em eventos e tudo mais. E os depoimentos, eu trouxe alguns aí. O Nelson, cara, um cara
mais de 40 anos de mercado, entendeu? A gente viu aí, a nossa audiência, com certeza, que consome bem aí o nosso conteúdo, percebeu que você tem bastante produto, você tem bastante expertise, e tá na pista, como se diz aí, né? Na linguagem Ale, da moto. Só uma coisa, que assim, o meu conhecimento sobre o teu trabalho, sempre soube da tua competência, da tua dedicação. Obrigado. Mas era presencial que você fazia, né? Não, eu tenho umas palestras, eu tenho uma consultoria presencial, que é isso aí eu dou para grandes clientes, né? Mas consultoria hoje é tempo, é dinheiro. Tá. Né? Aqui é um treinamento, digamos, vai. Não, isso aqui é um treinamento fechado, o cara vai lá, ele compra, tá tudo gravado, né? Ele pode passar para outras pessoas dentro da empresa, ele assiste quantas vezes ele quiser. Existe um roteiro que ele vai seguir, ele vai aplicar dentro do negócio dele. Se ele quiser falar com o Alexandre, por exemplo. Esse é o grande diferencial, cara. Porque assim, ó. Olha o cara como é bonito aqui, ó. Para falar com ele. Pessoal, esse é o grande diferencial do curso online do GT2R. Por quê? Você não vai ficar perdido lá dentro sem poder recorrer a uma consultoria. Por quê? Todos os meus alunos têm acesso a tirar dúvidas comigo. Entendeu? Eu faço lives ali com certa frequência. Nós temos o nosso grupo de empresários. Você falou esse grupo, todo mundo troca ideia. É legal que vira uma comunidade, sim, né? Às vezes eu olho lá, eu não dou conta, Beira. Às vezes eu olho lá, tem 200 e poucas. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E aí está lá o pessoal debatendo, se ajudando, né? E pior... Esse aqui é um baby boomer, mas ele é um baby boomer tecnológico, né, Jorge? Ele é adaptado. Que legal. E tá sendo... Isso virou um propósito, cara. Tá? Digamos assim, é um trabalho que eu faço como pessoa física. É um trabalho assim de propósito pessoal, de ajudar o máximo de Dá para ver que brilha os seus olhos quando você fala. Deve trazer muita satisfação, né? E aí, voltando àquilo que você falou, esse ano, cara, do ano passado para cá, eu investi muito em treinamento, cara. Faço grupo de um mastermind, como você sabe, de treinadores, do André Cash. Fiz uma preparação como treinador comportamental, porque eu acho que essa é a grande virada de chave. Fiz o MTI, que é Conheço. Indico para quem quiser fazer, que é maravilhoso, tá? E aí eu digo, cara, eu vou trazer para o presencial GT2R. E eu tenho feito ele numa imersão, fiz um em Fortaleza esse ano, fiz um em Sorocaba, estou preparando o próximo agora para o início do segundo semestre, como agora a gente tem feiras, aí me deixa um pouco na corrida. Tarefado, né? Mas eu quero trazer... Cara, o meu sonho é fazer pelo menos uma vez por mês o presencial, porque aí muda. Aí é um networking na veia, né? Você vão seus alunos, né? Exato. E assim, faz o treinamento, você quer trazer caras novas ali, puxar para o pessoal entender. São 7 horas de treinamento, né? Lá de... Você faz um dia só ou 2 dias? Eu tive que me render. O ideal seria fazer uma imersão sábado e domingo. Mas o nosso mercado ainda não está preparado para isso, né? Então, eu consegui tirar os caras ali, eu faço de 2 da tarde até 10 da noite, a gente tem uma pegada um dia também. Só e aí eu trago para o... Bastante intenso. Aí eu consegui inserir módulos para quebra de paradigmas, para quebra de crenças, aí eu vou dentro do mindset dos caras, porque isso é importantíssimo, essa virada de chave, tá? E tem sido muito gratificante. E em São Paulo já fez algum? Fiz em Sorocaba. Eu estou pensando, eu vou fazer para quem é do Rio, para quem é do Rio de Minas, Sorocaba é uma cidade do interior de São Paulo, a 100 quilômetros daqui, né? Assim como ele falou em Limeira, Limeira também é perto de Campinas aqui. Mas fazer aqui em São Paulo mesmo, né? Capital, seria bacana. Porque aí você consegue agregar... Vamos trazer. A empresa, a Métodos é aqui em São Paulo, né? Eu estou em Sorocaba há praticamente um ano. Eu estou... A minha, vamos dizer... Minha Marginal Tietê virou a Castelo Branco, né? Você praticamente todo dia. Quase todo dia. Aí, Alexandre, você é louco, não sei o quê. Cara, tem um motivo de 1 ano e 3 meses, ó. Vou falar de neto. É o netinho, né? Falar de netinha, Luna. E a tua esposa quis ficar próxima e já chega que você judiou de todo mundo na tua vida de cigano. Agora você tem que devolver. Aí tem que estar presente lá. Beran, mas não para por aí, não. Olha o que mais ele tem aqui, ó. Inclusive, ele tá na Amazon. Olha ele, eu ia falar disso aqui. Aliás, ó. O senhor pode aqui, ó. O
senhor vai me autografar esse livro hoje. E aí eu vou dar uma notícia aqui, que eu combinei com o Ale aqui, para todo o time GB. Todo o pessoal envolvido em venda de alguma forma, não só os vendedores, suporte à venda e tudo mais, receberão um exemplar do livro do Alexandre, que é esse que ele vai falar agora, que como o Jorge disse, está aqui na Amazon para quem quiser, olha lá. Um livro rapidinho, é livro para ler num finalzinho de semana, né, Ale? Opa, é rapidinho. Esse é o rapidinho. objetivo, é para ler, reler e aplicar dentro do negócio. E o time da GB vai receber, eu vou mandar a relação de nomes, vai receber todos eles. O Ale nem sabia disso, mas vai ter que cumprir agora aqui. Que quando a gente fala e grave, ele não tem como sair fora. Então, ele vai assinar, ele vai autografar para cada um colaborador da GB. Eu faço questão. Vai acabar a caneta, hein? Que vocês leiam o livro dele, faço questão. Ele tem problema na mão, não faz ele assinar o 100, não. É, a letra de médico, olha a loucura aqui, ó. Nada, que é isso, é um prazer para ele. O pessoal vai guardar o livro e vai ler com muito carinho. Eu ainda não li, confesso, vou ler, tô recebendo meu exemplar agora aqui, mas ontem eu dei um chat GPT e eu já peguei o resumo do livro. Até, puta, chat GPT fala sério, cara. Eu nunca tentei isso, não. Mas faça isso. Eu pus lá, Alexandre Salgado, gerenciamento de representantes comerciais. Pá, na hora. Mas não fica só no resumo, não, hein, pessoal? Vale a pena ler o livro. Não, mas o resuminho... Pra quem tem medo de livro grosso, eu fiz questão de fazer ele... super rápido. E objetivo, e linguagem simples, hein, pessoal? É coisa fácil de ler. Não é livro rebuscado, nada disso. E tem ele digital também. Quem for na Amazon tem um livro digital também, os e-books, tá? É isso aí. E tá aqui, ó, com muito carinho. Ao amigo Beiran, com gratidão demais. Carinho e admiração pela tua jornada, por esse trabalho maravilhoso que o Beiran faz aqui no ATM, né? Obrigado, cara. E que você continue, cara. Você, o Jorge, a tua equipe, a gente precisa muito dessa voz. Fazer essa voz chegar a cada empresário, a turma que está iniciando, ao pessoal que está aí há 10, 15 anos e que vê o negócio dele estagnado. Eu acho que a gente precisa pegar esse pessoal na mão, Beiran. Muito legal, cara. Eu te agradeço muito, obrigado. Jorge. Beiran, a gente, nesse momento aqui... com você aí, que você precisa fazer um jabazinho. É um jabazinho clássico. Porque a gente tá com uma... Só abrindo a porta para ele falar... Pessoal, a gente tá com um problema assim. Posso, rapidinho, Jorge? Claro. Volta lá no anterior dessa página, eu só vou dar um spoiler aqui interessante. É um outro material aqui, ó. Cara, esse livro aqui, ó, a gente falou de representantes comerciais, né, que é um trabalho aí durante anos que eu gerencio equipes, formo equipes e tudo mais. E a gente falando de humanização. Esse é o teu primeiro livro? Esse aqui já veio depois, ele faz parte de uma série onde eu trago essa preocupação dos representantes, ele me despertou esse trabalho para os vendedores, tá? Ikigai, Beiran, é uma filosofia japonesa, tá? Ela responde a uma pergunta muito simples. Por que você acorda todo dia pela manhã? O que te motiva a acordar todo dia? Então, existe um embasamento, os vários componentes missão, do Ikigai, propósito, exatamente, né? E eu trago isso para o ambiente do vendedor. A importância hoje que existe do vendedor dentro da sociedade, tá? Eu dou muita palestra para representantes comerciais, para grandes equipes. Segura aí, Jorge. Tranquilo. E, cara, às vezes, equipes de 70 representantes, vendedores, 80, 100... E é muito interessante, Beiran, que lá nas tantas, né, eu falo tanto da importância, quem ama ser vendedor, quem ama ser representante, quem ama a profissão e aquilo tudo, né? E você chega numa determinada altura das perguntas que eu falo, quem aqui tem filho, pessoal? E a turma é tudo madura, todo mundo levanta o braço, não sei o quê. E quem aqui quer que o filho seja vendedor? Quem aqui quer que o filho se torne representante comercial? Beiran? Pouca gente levanta. Não dá 5%, cara. E aí eu dou, significa que os caras não têm orgulho da profissão. Cara, e assim, a profissão de vendedor, de representante comercial, então, cara, representante comercial é uma das profissões que permite a você escalar de maneira muito rápida a tua vida. Pô, nós temos alguns colegas aí que... Pô, milionários, cara. Os caras vivem muito bem. Entendeu? Então, assim, cara, nós temos que ser muito felizes em ter... Somos vendedores, eu e você. Claro. A gente... Dentro o empresário tem que ser um grande vendedor, né? E esse aqui, cara, legal, é uma série que eu estou trazendo para
Ikigai... Isso é e-book, né? Esse é e-book. Tá. Aí vai vir um Você não segundo. vai ter livro físico. Estou pensando ainda, né? Tá. Aí tem o Ikigai para vendedores, com essa filosofia do Ikigai. Eu estou trazendo outro com uma visão de estado de flow do Mihaly, que eu achei que tem tudo a ver com o vendedor. Depois pesquisem aí estado de flow, que vai ser o segundo. E tem o outro que é o estoicismo, que na realidade vai ser o vendedor estoico, que aí traz mais uma filosofia, cara, que tem... O venho não é fraco, não, cara. O venho que tem mexido muito Tô hoje. falando que se não doidão. segurar ele, vai dar 2 horas isso aqui. Eu quero ter tempo, velho. Vamos, segue aí. Obrigado pelo espaço. Que é isso. Fez muito bem, legal. Fechou com chave de ouro. O que você quer anunciar aí, velho? É o seguinte, existe uma proporção grande, uma desproporção enorme, desproporção entre o que os nossos podcasts são assistidos no YouTube e o número de seguidores nossos. O que quer dizer? Tem muito voyeur aí na parada. O que nós precisamos? Que você se inscreva no nosso canal, para você ficar inscrito ali, porque nós estamos com, tipo, sei lá, 3 mil, eu não sei nem o número. Mais de 3 mil. E os nossos vídeos, nós temos podcast só no YouTube com 18 mil, com 8 mil, 7 mil, sei lá, 6 mil diria que é a média. A média é 6 mil. Então, isso quer dizer o quê? Que ou você não está se inscrevendo, e isso dá força para a gente, mesmo sendo um produto nichado, é bom a gente saber que a gente tem uma comunidade crescente, né? E que o nosso trabalho está, de certa forma, fazendo sentido e está sendo útil para você, tá? Então, aí eu passo a bola para o Jorge, mas eu peço a atenção de vocês para isso, tá? Dá uma força para a gente aí. É isso aí, só reforçando, né, a fala do Beran. Como é que faz no Spotify? Tem que entrar no Spotify. 3 pontinhos. Ir lá nos 3 pontinhos e a gente aceita qualquer formato acima de 5. São 5 estrelas lá. Você pode dar 4, 3, mas desde que seja 5, a gente se inscreve. E fica feliz. Mas não esqueça de compartilhar, de curtir, mandar aí para sua comunidade, para os seus clientes, para as pessoas que fazem sentido e que precisam, né, conhecer um pouco mais dessa cultura e desse momento que foi nos trazido aqui, né, Beran? Mas faltou muita coisa, Beran. Tem que marcar outra vez para vir falar um pouco mais sobre as dificuldades que ia do setor. acontecer isso. Eu tinha até falado para o Jorge, o Alexandre é um cara de muito conteúdo, é um cara agradável, ele é bom de conversar. Mas quem sabe a gente grava um próximo episódio mais pra não vai frente, faltar oportunidade. Né? Sabe o que vai ser bom? O Jorge não vai precisar editar nada, cara. Saiu tudo aqui na lata. Nada. É zero edição. Cada dia que passa, meu trabalho é menor. Zero edição. Tá louco. Gente, deixa teu recado final pra turma, então. Pessoal, eu queria aproveitar, Jorge. Volta aquela do meu Insta lá. Eu vou aproveitar uma situação aqui interessante, ó. Galera, eu tô ali, ó. 9.873. O Beran, com essa última fala dele aqui, ele me inspirou o seguinte. Beran, quando a gente chegar a 10 mil seguidores, é um número emblemático, né? É um número que vai marcar, eu chegando a 10 mil, galera, eu vou pegar um lote de cursos do GT2R e vou botar num preço, mas nunca fiz nem nas campanhas da Hotmart lá no Black Friday, tá? Sério mesmo, você... falou isso aí agora, eu digo, cara, tô de ideia. E aí a gente faz a divulgação e aqui. Outra coisa, também para sua audiência, tá? Eu vou criar um gt2r.com.br /MTO, GIB, você que fala, tá? E vou criar uma condição específica para os teus clientes. A partir de agora? Para que o teu vendedor, para a tua equipe possa fazer esse meio de campo. E, inclusive, eu vou comissionar a tua equipe também. Opa! Tá? Porque falou de dinheiro, vai dar briga agora. Aquilo que nós falamos. Cara, nós precisamos que a nossa mensagem chegue rápido. E seja pulverizada. Tá fazendo diferença para muita gente que já tá? Tá. Mas a escala precisa... A gente precisa aumentar essa régua, né? A gente precisa subir essa régua aí. Pô, que legal. Olha, time Fechado? GB. Fechadíssimo. Obrigado, Ale. É isso aí, tá? Vamos aproveitar então o dia, né? O momento que tá gravado, né? Não tem como mais voltar atrás. Não, tá feito. Eu não vou poder editar, né? Tá feito. Mas agradecendo então demais a sua presença, Ale. Muito obrigado, foi muito enriquecedor. Você é uma simpatia aí, né? Obrigado mesmo. Uma pessoa de muito bacana. E fica o convite para os próximos episódios aqui,
que a gente não vai faltar momento, agenda nem assunto. Pô, eu não criei nenhuma polêmica nem nada. Vamos Não, marcar um. vamos marcar falar um só merda, para falar. só pra falar só merda, para jogar no vamos. ventilador mesmo. Deixa para Bora. o próximo. Isso aqui não dá mais, não. Legal, gente. Pessoal, Obrigado. Feira Moto Sudeste, na próxima semana. Fala para aquela câmera lá, Lê. Feira Moto Sudeste, dias 4 e 5, em Limeira. Entra no nosso Instagram, segue a gente lá. Quem quiser acompanhar toda essa evolução do mercado de motopeças, segue a gente que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aí. Legal, Ale. Gente, agradeço o tempo de vocês. Tenho certeza que foi útil e já já a gente volta. Até mais. Valeu.